Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Alphacom. Eu sou o professor Alex Mendes e nós vamos corrigir a partir de agora a prova de atualidades do mercado financeiro e de conhecimentos bancários Banco do Brasil 2023. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você que nesse vídeo nós vamos gravar a prova A do gabarito 1. E é importante lá que, independente do gabarito, a sua prova é a A e, portanto, a gente vai assinalar a resposta que é a correta. Legal? Eu não vislumbrei nenhuma possibilidade de recurso, né? Nem em atualidade do mercado financeiro, nem em conhecimentos bancários. Então vem para cá, vamos fazer a correção junto com você. Vem para cá. Então, a nossa questão de número 21, tudo bem? Ela diz assim: no Brasil, uma característica do modelo de negócios dos bancos na era digital é a letra A, maior proximidade física com os clientes nas agências bancárias. Errado, né? Banco digital, via de regra, é aquele que não tem agência e, portanto, não há maior proximidade física dos clientes nas agências bancárias. Dispensa de regulação por parte do Banco Central do Brasil. Errado. Os bancos digitais seguem a mesma normativa que os bancos tradicionais. A disseminação de plataformas online, alternativa verdadeira, dentre elas, né, o Internet Banking e o Mobile Banking. Lentidão nos canais de comunicação. Errado, né? Banco na era digital precisa de uma agilidade nos canais de comunicação, menor oferta de produtos e serviços aos clientes. Errado. O que nós observamos é a maior oferta de produtos e serviços aos clientes. Gabarito da questão 21, letra C. Questão 22. Quando um indivíduo, ao comprar um produto em uma loja, ele efetua o pagamento utilizando papel moeda, em cash, a moeda estará cumprindo nesta operação a função de. Ora, se ele está realizando uma compra e essa compra é em papel moeda, eu vou dar a moeda e vou receber como contrapartida o bem ou o serviço. E, portanto, a moeda serve aqui de meio de troca. Alternativa correta, portanto, nossa letra A. Próxima questão. O Internet Banking facilita a realização de transações bancárias, mas também oferece risco para usuários finais que são pessoas naturais. Para minimizar os riscos, o Banco Central do Brasil determina que os participantes, provedores de conta transacional do Pix, devem estabelecer limite máximo de valor para a iniciação de um Pix com a finalidade da compra ou de transferência por compra transacional e possibilitando a diferenciação do limite estabelecido pelo período diurno para o período noturno. Os participantes poderão, a seu critério, ofertar funcionalidade para que o usuário final possa solicitar que no período noturno compreenda o período entre, nesse caso, entre as 22 e as 6 horas da manhã. Portanto, o gabarito aqui é a nossa letra B, ok? Próxima questão. Questão de número 24 perguntou assim: existem grupos
que trabalham cooperativamente para validar transações na blockchain por meio da solução de cálculos complexos e que concordam em dividir, proporcionalmente, as recompensas de bloco entre eles, de acordo com a sua contribuição nesse trabalho. Tais grupos são denominados grupos de data lake, está errado, não se trata disso. Rede de extração, errado, porque não há extração de informações, e sim a solução de cálculos complexos. Cooperativa de blocos, né? Alternativa incorreta, não é uma cooperativa de bloco, são pools de mineração, porque a atividade de mineração é que envolve a solução de cálculos complexos, tanto para minerar Bitcoin, quanto para validar, né, informações dentro da blockchain. Alternativa, portanto, e o gabarito, letra D. Por que não é pool de distribuição, professor? Porque, nesse caso, não há distribuição de informação e sim a sua validação. Questão 25. O Banco Central tem dedicado atenção às entidades identificadas como shadow banking, os bancos sombra. Essas entidades já se encontram sob alguma regulação e supervisão feita por autoridades com jurisdição nacional. Quem regula e quem supervisiona é sempre uma entidade normativa, que está dentro do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Caixa Econômica Federal é subsistema de intermediação, o mesmo ocorre com o Banco do Brasil, com o Banco Sicredi. Open Finance não diz respeito à regulação, portanto, é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ok? Então, pessoal, prova de atualidade do mercado financeiro tranquila, abordamos vários tópicos deles lá na nossa super revisão de véspera do Banco do Brasil, aqui no nosso AlphaCom, inclusive sobre o Shadow Bank, sobre a função da moeda, sobre a ideia do banco digital e, portanto, era um assunto que já tinha sido batido na nossa super revisão. Legal? Então vem agora para o nosso conhecimento bancário. Então, entendendo agora conhecimentos bancários, ele colocou o seguinte: um consultor financeiro capta clientela para investir em instituição financeira legalmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sendo eficiente na sua atividade. Em determinado momento, é informado pelo seu contato na referida instituição que um dos indivíduos indicados estaria realizando operação de aporte de recurso em descompasso com a sua capacidade financeira. Nos termos da Circular 4001, de 29 de janeiro de 2020, os fatos descritos pertinentes aos aportes constituem ocorrência de indício de suspeita de lavagem de dinheiro para fins de procedimentos relacionados às suas atividades financeiras de. Então, nesse caso, é um monitoramento, né? Lembrando que não cabe à instituição, né, claramente atividade de bloqueio, muito menos interdição ou exclusão, e a análise já tinha sido feita, uma vez que detectou lá a anomalia na quantidade de aporte de recursos. Portanto, gabarito, nossa letra A, ok? Próxima questão. Uma funcionária de determinada instituição financeira segue religião de matriz africana, fato conhecido dos demais colegas de trabalho. Após reunião com a equipe do qual participa, é surpreendida com afirmações desairosas em relação aos integrantes da referida religião. Diante disso, formula reclamação ao coordenador geral de trabalho, assentando a sua inconformidade com o evento. Essa situação não ocorreria facilmente no Banco do Brasil, uma vez que, nos termos do seu código de ética, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças, dentre as quais as diferenças. Ele assinala, né? Ele diz aqui, ó,
religião. A questão é o respeito à diferença religiosa, tudo bem? E, portanto, o nosso gabarito aqui é, de fato, a letra B de bola. Tranquilo? Claro que não se trata, né, de questão pessoal, muito menos cambial, preventiva ou alterada. Legal? Vamos para a questão 33. Um pesquisador em ciências da informação busca descobrir como os vários sistemas financeiros nacionais tratam o problema dos seus bancos de dados contra ataques cibernéticos que se tornaram comuns na contemporaneidade. Nos termos da Resolução 4658 de 2018, que dispõe sobre a política de segurança cibernética aplicável às instituições financeiras, devem ser observados, no mínimo, os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir a segurança das. Aquela que tem que ter, no mínimo, um controle específico, incluindo a rastreabilidade, é a segurança das informações consideradas sensíveis. Tudo bem? Portanto, letra A, relação empresarial, incorreto. Situação sigilosa, incorreto. A situação sigilosa não é um controle específico, é um controle geral. Base financeira, incorreto. Questão litigiosa, incorreto. Informação sensível, correto. Gabarito, nossa letra E, ok? Questão 34. Se o preço das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados em uma moeda comum, por exemplo, o dólar americano, e na pressuposição de que todos os demais fatores permaneçam constantes, portanto, a condição ceteris paribus, uma desvalorização real da moeda brasileira em relação ao dólar americano, vamos imaginar, eu tinha aqui que eu dava 5,30 para cada dólar, e vamos imaginar uma desvalorização da moeda brasileira para R$ 6,00 para cada dólar. Então você há de concordar comigo que agora a importação ficou mais cara, porque antes eu dava 5,30 para comprar $1 de mercadoria do resto do mundo, e agora eu tenho que dar R$ 6,00, moeda desvalorizada, para comprar o mesmo dólar de mercadoria no resto do mundo. Essa desvalorização cambial, no entanto, ela faz com que o produto brasileiro fique mais barato no resto do mundo. Porque se antes, com $1, se comprava 5,30 de mercadoria no Brasil, agora com $1 se compra R$ 6,00 de mercadoria no Brasil. Portanto, aqui é uma tendência clara de diminuição de M, que são as importações, e do aumento de X, que são as exportações. Perfeito? Produto brasileiro no exterior vai ficar mais barato em dólar, produto importado mais caro em reais. Então vamos lá. Letra A. Desestimulará as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Errado, né? Haverá um estímulo, porque agora com $1, né, os Estados Unidos compra R$ 6,00 de mercadoria no Brasil. B. Tornará relativamente mais barata a viagem turística de brasileiro para os Estados Unidos. Errado, porque agora eu tenho que dar R$ 6,00 para comprar $1 para poder viajar para a América. Alternativa incorreta. Letra C. Encarecerá relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Errado. Tornará o produto mais barato, já que agora com $1 se compra R$ 6,00 de mercadoria no Brasil. D. Barateará relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Verdadeiro. Agora com $1 se compra R$ 6,00 de mercadoria no Brasil, o produto brasileiro ficou mais barato em dólar. Manterá inalterado o preço dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Errado. Haverá uma alteração do preço relativo, né, dado a desvalorização do real. Portanto, gabarito, letra D. Próxima questão,
questão de número 35. Questão 35 diz assim para a gente, né? A função principal das operações de tesouraria bancária é... Então, vamos lá. Tesouraria bancária diz respeito ao quê, pessoal? A administração dos fluxos financeiros da instituição, objetivando lá controlar, né, todos os gastos e maximizar o lucro. Então, vejamos a letra A. Aprimorar a qualidade de atendimento. Qualidade de atendimento diz respeito claramente a uma diretoria de atendimento ao cliente e não à tesouraria. Alternativa incorreta. Ampliar serviço digital na transação financeira é uma tarefa para o pessoal de TI, da tecnologia da informação. Administrar fluxo de despesa e receita da instituição, visando controlar o gasto e maximizar o lucro. Gabarito, nossa letra C. Depois, por que não a letra D? Aumentar a carteira de serviços financeiros ofertados aos clientes. Isso diz respeito, né, à diretoria comercial. Gerenciar a atividade de marketing, publicidade e propaganda da instituição. Diz respeito à diretoria de marketing e propaganda e não à tesouraria. Vamos para a questão 36. O comportamento das taxas de câmbio nominais e reais é fundamental para a tomada de decisões por parte de produtores e investidores. Enquanto as taxas de câmbio nominais são cotadas diretamente no mercado de câmbio, as taxas de câmbio reais são determinadas pelas forças subjacentes à paridade real do poder de compra entre a moeda nacional e a moeda estrangeira. Considere o conceito de paridade relativa real do poder de compra. Considere também que no início de determinado período a taxa de câmbio nominal real dólar seja igual à paridade relativa do poder de compra. Nesse contexto, para que a paridade relativa do poder de compra, ou seja, a taxa de câmbio, né, real dólar, fique constante entre o início e o final daquele período, será preciso que a taxa de desvalorização nominal do real brasileiro frente ao dólar seja, vamos lembrar, qual é a diferença entre a taxa de câmbio nominal e real? Então vamos lá, taxa de câmbio real é igual à taxa de câmbio nominal multiplicado pelo nível de preços do país do estrangeiro dividido pelo nível de preços do país doméstico. Tudo bem? Como, na verdade, o Brasil ele adota a chamada cotação do incerto, ou seja, é quanto eu tenho que dar, né, de moeda nacional para comprar uma unidade de moeda estrangeira, ele tem que ser igual à diferença entre a taxa de inflação brasileira, tudo bem, porque é quantos reais eu tenho que dar para comprar uma unidade da moeda estrangeira, em relação à moeda americana acumulada no período. Então vamos lá ver para a resposta. É igual à diferença da taxa de inflação, isso aqui é obtido, né, pelo câmbio real, americana e brasileira acumulada no período. Está errado, é brasileira e americana, porque a cotação é do incerto. Igual à diferença entre a taxa de inflação brasileira e americana acumulada no período. Verdadeiro, gabarito, nossa letra B. Por que não a letra C, professor? Igual à taxa de inflação brasileira no período? Não. Lembre-se, né, que é o nível de inflação doméstica e o nível de inflação, né, do país da moeda a qual eu estou me referindo. Nesse caso, né, a inflação americana. E, portanto, não é só a brasileira. Igual à inflação americana acumulada no período? Também não. Tem que considerar as duas inflações, livremente cotada no mercado de câmbio, sem relação com as taxas de inflação brasileira e americana. Errado, né? A taxa de câmbio real leva em consideração a taxa de inflação do Brasil e em relação ao país da moeda que se faz a conversão. Portanto, vamos para a questão 37. A oferta de moeda M1 no Brasil tende a se expandir se as autoridades monetárias, M1, vamos lembrar, é papel moeda em poder do público mais os depósitos à vista.
Então ele quer saber, né, como é que eu faço para expandir a quantidade de M1. Então vamos lá. E as autoridades monetárias, se elas comprarem liquidamente título público em operação de mercado aberto, gabarito letra A, porque quando eu compro título público, né, é preciso a gente lembrar que quando eu compro título público, eu estou tirando o portfólio dos agentes econômicos, eu estou tirando o título e estou entregando moeda, que é exatamente o conceito lá dado em M1, papel, moeda em poder do público, mais depósitos à vista. Portanto, quando o governo, né, recompra ou compra título público, ele está tirando o papel do mercado e está injetando liquidez na forma de M1, na forma de moeda. E isso contribui para a expansão da disponibilidade, né, de moeda para os agentes econômicos. Legal? Portanto, gabarito aqui, a nossa letra A. Legal? Vem para cá. Então, gabarito letra A. Vamos então para a nossa questão de número... vamos só corrigir aqui. Aumentarem a taxa de recolhimento de reserva compulsória. Se eu estou aumentando a taxa de compulsório, eu estou tirando liquidez do mercado, o que não contribui para expandir M1, alternativa incorreta. Aumentar a taxa de redesconto dos empréstimos de liquidez torna o crédito mais caro. O banco empresta menos, o que diminui, né, a oferta de moeda. Aumentar dividendo pago pelas empresas públicas não altera a disponibilidade de moeda dentro do mercado. Diminuir os impostos indiretos incidentes sobre bens de investimento também não aumenta a quantidade de M1. Reduzir impostos deixa apenas mais renda na mão dos agentes econômicos e não altera a quantidade de M1 no mercado. Questão 38. Considerando o atual regime cambial brasileiro, uma redução pronunciada da taxa de juros nos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil tenderia a fazer com que, então vamos lembrar, né? O diferencial de taxa de juros é o que determina basicamente o movimento de capitais. Então, se eu tenho, né, uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil, eu posso dizer então que R asterisco, que é a taxa de juros no resto do mundo, agora é menor do que R, que é a taxa de juros no Brasil. Isso tenderá a fazer com que haja uma entrada de dólares. Por que uma entrada de dólares, professor? Porque agora R, né, que é a taxa de juros doméstica, ela é maior do que a taxa de juros externa, que é a dos Estados Unidos, que é essa daqui, né? A taxa de juros externa. E todas as vezes que eu tenho que a taxa interna é maior do que a taxa externa, há uma tendência de entrada líquida de dólares. Então, se em relação ao dólar, a oferta de dólares agora é maior do que a demanda, o preço da moeda americana cai. Então, o dólar sofre uma depreciação. Como contrapartida, nós temos uma elevação do preço do real e, portanto, o real passa por uma apreciação, por uma valorização cambial, ok? Então, vejamos lá. A moeda, o real, se valorizasse cambialmente em relação ao dólar americano. Gabarito, nossa letra A. O real se aprecia. Perfeito? Vamos para a questão 39. No caso de um regime de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, verifica-se que, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, né? Se eu tenho uma taxa de câmbio fixa, tudo bem? Não pode haver grandes movimentos de capitais. Então, há uma tendência de que a taxa de juros, né, externa fique próxima ou igual, tudo bem, à taxa de juros no Brasil, para garantir esse câmbio fixo. Porque eu sei que todas as vezes que a taxa de juros no resto do mundo é maior do que a no Brasil, há uma saída de capitais.
todas as vezes que a taxa de juros no Brasil é maior do que no resto do mundo, há uma entrada de capitais. Então, para que eu mantenha a taxa de câmbio fixa, eu tenho que a taxa de juros interna acompanhar a taxa de juros externa, evitando, assim, grandes fluxos de capitais. Perfeito? Então, vem para cá, vamos matar a questão. Então, se é assim, ele diz lá na letra A, diferenças de taxa de inflação entre Brasil e Estados Unidos não alterariam a taxa de câmbio real entre a moeda dos dois países. Errado, né? Taxa de juros mais elevadas ou mais baixas aqui ou no resto do mundo provocam entrada ou saída de capitais. B. Política monetária expansionista nos Estados Unidos causaria recessão no Brasil. Política monetária expansionista nos Estados Unidos diminui juros, tudo bem? Diminui R, né? Consequentemente, para manter a taxa de câmbio fixa, eu teria que diminuir a taxa de juros no Brasil também, né? E isso não causaria recessão no Brasil, né? Alternativa incorreta. Política monetária no Brasil e nos Estados Unidos seriam sempre contracionistas. Errado, né? A taxa de juros é que se aproximaria. Taxa de câmbio entre o real e a moeda europeia seriam fixas. Na verdade, ele não está falando, né, da moeda europeia, ele está falando do real e do dólar, portanto, está errado. Gabarito, nossa letra E, taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos seriam muito próximas se houvesse mobilidade de capital financeira entre esses dois países. Gabarito, letra E. Próxima questão. O Conselho Monetário Nacional é um órgão importante do sistema financeiro nacional. Entre as atribuições do Conselho Monetário Nacional, entre as quais, letra A, regular serviço de compensação de cheques e outros papéis. Isso não é função do Conselho Monetário Nacional, porque você aprendeu nas nossas lives e aulas aqui no AlphaCom que o Conselho Monetário Nacional é aquele que zela pela solvência e liquidez do sistema financeiro nacional, é aquele que define a política monetária, a política cambial, a política creditícia e o regime de metas de inflação. Perfeito? Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão. Então, regular serviço de compensação de cheque, não. Depois, letra B, autorizar a emissão de papel moeda, gabarito correto, porque o Conselho Monetário Nacional é aquele que define a política monetária. E dentre os instrumentos de política monetária está a emissão de papel moeda. Portanto, gabarito letra B. Por que não a letra C, professor? Determinar, via Comitê de Política Monetária, a taxa de juros Selic. Na verdade, quem determina a taxa de juros Selic é o Banco Central através do Comitê de Política Monetária. Autorizar o funcionamento de instituição financeira operando no país. Lembrando, a autorização é função do Banco Central do Brasil quando se tratar de uma instituição nacional ou de um decreto presidencial quando se tratar de instituição internacional. Emitir título do Conselho Monetário Nacional se responsabilizando pelo seu resgate. Não há título emitido nem pelo Conselho Monetário Nacional, nem pelo Banco Central do Brasil. O Brasil opera com títulos de emissão da dívida pública pela Secretaria do Tesouro Nacional. Legal? Bacana? Nós vamos corrigir agora a prova B, né, do gabarito 5 do nosso Banco do Brasil, tanto de atualidade do mercado financeiro quanto de conhecimentos bancários. Preciso dizer para você, logo de cara, não há possibilidade de recurso, no meu entendimento, e não vi nenhuma questão das mais polêmicas, tudo bem? Uma questãozinha só de número 39 de conhecimentos bancários que exigiu um pouquinho de conhecimento lá de matemática financeira, mas uma prova, via de regra, bastante tranquila. Legal? Então vem para cá, vamos olhar as questões. Então, a nossa questão agora é uma questão de número 21, né? E ela coloca assim para a gente. No trecho seguinte, o Banco Central do Brasil faz comentário a respeito dos bancos na era digital. Apesar de não haver ainda
licença específica para os bancos digitais, o acompanhamento dessas instituições pelo Banco Central do Brasil se torna importante devido ao modelo de negócio digital que possui uma dinâmica diferente dos modelos tradicionais. Banco Central do Brasil, fintech, crédito e bancos digitais. E aí vem a pergunta. Uma característica comum aos modelos de negócio do banco digital e do banco tradicional é o ou a. O banco tradicional, lembrando, é aquele banco que é digitalizado. Tudo bem? Então vamos lembrar. É a utilização de cheque como meio de pagamento. Não é isso que existe em comum entre o banco digital e o banco digitalizado, até porque o cheque vem se tornando um meio de pagamento cada vez mais em desuso. Letra B. Baixa utilização de tecnologia intensiva e inteligência artificial. Pelo contrário, não é a baixa utilização, e sim a alta utilização. Letra C. O atendimento ao cliente de forma presencial. Errado. Banco digital, via de regra, não tem agência. Pagamento por meio de cartão eletrônico. Alternativa verdadeira é o chamado dinheiro de plástico. E nós abordamos isso várias vezes durante as nossas lives e, claro, nas nossas aulas aqui no Alphacom, né? Cartão de débito, cartão de crédito, cartão pré-pago, o private label, o cartão de acumulação. Alternativa correta, letra D. Por que não a letra E, professor? A facilitação de saque em dinheiro na agência bancária. A agência bancária, via de regra, quem tem é o banco tradicional e não o banco digital. E, portanto, não é algo que eles tenham em comum. Alternativa correta, então, letra D. Vamos para a próxima. Os contratos celebrados entre o banco e seus clientes estabelecem tarifas, limites de crédito, taxa de juro, pagamento mínimo, data e prazo para pagamento, dentre outros aspectos regulados. O estabelecimento de contratos só pode ocorrer devido à função de unidade de conta da moeda. A função da unidade de conta da moeda diz respeito a, letra A, preservação de valor da moeda em data futura com relação ao momento da assinatura do contrato. Isso diz respeito à função da moeda como reserva de valor, que mantém o seu valor ao longo do tempo, e não como unidade de conta. Alternativa incorreta. B. A determinação da quantidade de unidades monetárias que liquidam as obrigações de um contrato. Isso é unidade de conta. Quantos reais eu preciso despender para poder pagar a obrigação de um contrato, por exemplo? Quantos reais eu preciso despender para pagar o meu contrato de aluguel? Isso é usar a moeda como unidade de conta. Gabarito, nossa letra B. Por que não a letra C, professor? A possibilidade de separar no tempo e no espaço as transações de compra das transações de venda. Na verdade, isso não diz respeito à unidade de conta, né? Isso diz respeito ao fato de que a moeda é um meio de troca. Eu dou reais e recebo o bem ou serviço. Portanto, alternativa incorreta. Capacidade da moeda ser facilmente trocada por outros ativos sem perda significativa do seu valor. Isso é a capacidade de liquidez dessa moeda e pode ser considerada, em algum caso, como reserva de valor. Alternativa incorreta. Coincidência de interesses entre as partes envolvidas das transações, possibilitando que o contrato seja firmado. A coincidência de desejo é característica do escambo e não da existência da moeda, que permite exatamente que não haja essa coincidência de transações entre os agentes. Portanto, alternativa incorreta. Vamos para a questão de número 23. Quando um cliente
paga uma conta mensal de energia elétrica numa casa lotérica. Essa casa lotérica está atuando como? Casa lotérica é correspondente bancário. E nesse caso, é o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Portanto, quando eu pago uma conta, eu estou atuando como correspondente bancário, cuja liquidação da operação é realizada pela Caixa. Alternativa aqui, gabarito, nossa letra C. Questão 24. As instituições participantes envolvidas no compartilhamento de dados ou de serviços do Open Finance, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, devem assegurar a possibilidade de revogação do respectivo consentimento a qualquer tempo, mediante solicitação do cliente, por meio de procedimento seguro e ágil, preciso e conveniente, observado o disposto na legislação e regulamentação em vigor. Essa revogação deve ser efetuada com a observância dos seguintes prazos: em até 2 dias, contado da solicitação do cliente, no caso de compartilhamento de iniciação de transação de pagamento, e de forma imediata para os demais casos. Errado, O prazo aqui é de 24 horas. Alternativa incorreta. B. Em até 2 dias, contados a partir da solicitação do cliente, no caso de compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamentos, e em até 7 dias para os demais casos. Primeiro, é em até 24 horas, ou seja, 1 dia, E nesse caso aqui de forma imediata, tudo bem? Aqui é de forma imediata nos demais casos. Letra C, em até 1 dia, contado a partir da solicitação do cliente, no caso de compartilhamento do serviço de transação de pagamento, e de forma imediata para os demais casos, gabarito nossa letra C. Por que não a D? Porque ele fala em 3 dias aqui, então de cara já está errado, e em até 30 dias para os demais casos, também está errado. Por que não a letra E? Em até 1 dia, contado a partir da solicitação do cliente, no caso do compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, e em até 7 dias para os demais casos, está errado o final, 7 dias. Perfeito? Vamos então, pessoal, corrigir a nossa prova agora de conhecimentos bancários, lembrando que a gente está falando da prova B, ok? Então vem para cá, também sem surpresa, trabalhamos muita coisa lá na super revisão de véspera do nosso Alphacom, nas nossas lives e, sobretudo, nas nossas aulas do nosso portal. Perfeito? Vem para cá, vamos tentar entender. Então, a questão é de número 31, perdão, tá faltando uma, a 25. Liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro, considerando-se apenas os efeitos da transformação digital do setor financeiro. Sobre a liquidez dos ativos financeiros, espera-se que todos os ativos possam apresentar ganho de liquidez, exceto. Qual é o ganho de liquidez? É aquele que vai pagar eventualmente dividendos, é aquele que eventualmente vai pagar juros, é aquele que eventualmente vai gerar valorização. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que ele quer o exceto, que está errado. Depósito em caderneta de poupança tem ganho de liquidez? Tem, na forma de pagamento de juros. Então está correto. Título privado, como letra hipotecária e letra de câmbio, paga juros? Sim, portanto, alternativa verdadeira. Cédula e moeda não paga juros, não paga dividendos, não gera valorização. Alternativa, portanto, falsa. Gabarito, nossa letra C. Título público paga juros, está correto. CDB e CDI pagam juros, correto. Também letra E. Legal? Agora sim, vamos lá para a prova de conhecimentos bancários. Nossa questão de número 31 perguntou assim: um indivíduo foi selecionado para integrar os quadros de determinada companhia.
que presta serviços de engenharia para setores públicos e privados. Em função de suas habilidades, ele foi incluído em um programa de treinamento para coordenar medidas anticorrupção na empresa. Um dos módulos apresenta as sanções passíveis de decorrer nos termos da Lei 12.846 de 2013, na esfera administrativa, onde serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei a seguinte sanção. A sanção, pessoal, é a possibilidade da multa até 20% do faturamento bruto, né, do último exercício fiscal da empresa, tudo bem? Então, nesse caso, na letra A, ele fala de multa de até 15% do faturamento, está errado. Do exercício anterior e a instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à margem auferida quando for possível a sua estimação, o que está errado é os 15% aqui. Letra B, multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior da instauração do processo administrativo, excluído o tributo, a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível sua estimação, gabarito letra B. A letra C, né? Ele só repete, não é 5%, é 20%, tudo bem? Não é 25% e não é 10%. Uma questão aí quase que de decoreba, né, a respeito do percentual da multa. Questão 32. O Código de Ética do Banco Central do Brasil repudia qualquer forma de conduta, seja da alta administração, a de funcionários e de colaboradores, que esteja associado a assédio. Gabarito, nossa letra A. Né? Não é permitido qualquer forma de assédio, seja o assédio sexual, seja o assédio moral ou de qualquer outra natureza. A liberdade de associação sindical é garantida pela Constituição brasileira. O diálogo é o princípio do respeito, né, às diferenças. A colaboração é um princípio do trabalho em grupo, né, e o respeito e a cordialidade também. Portanto, né, que esteja associado ao assédio. Questão 33. Um cidadão responsável pela gerência de dados pessoais da sociedade empresária 5 ou V e recebe consulta sobre determinado dado pode perder a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. A utilização de meio técnico razoável e disponível no momento do tratamento de dados nos termos da Lei 13.709 de 2018 é denominada anonimação, né? Eu tenho que fazer a gerência de dados pessoais de uma sociedade empresarial e recebe consulta sobre determinado dado, pode perder a possibilidade de associação direta ou indireta. Se tem a possibilidade de perder a associação direta ou indireta, o dado tem que ser anonimizado. Portanto, gabarito, nossa letra A, ok? Por questão 34. No regime cambial conhecido como flutuação suja, o dirt floating, a taxa de câmbio é determinado pela... Então, vamos lembrar, né? No regime do dirt floating, né, do câmbio flutuante sujo, eu tenho que a taxa cambial ela é decidida pelo mercado, dependendo da oferta e da demanda da moeda que eu não controlo, que é o dólar americano. Porém, no câmbio flutuante sujo, há uma intervenção pontual e estratégica do Banco Central, evitando uma apreciação ou uma depreciação muito acentuada da moeda. Ok? Bacana? Então vem para cá. Então, questão 34. No regime cambial conhecido como flutuação suja, né, que é o regime, né, flexível ou flutuante sujo, a taxa de câmbio é determinada pela taxa fixada pelo Banco Central. Não, isso aqui seria o câmbio fixo, mas ele está falando de câmbio flexível, alternativa incorreta. Da interação entre a oferta e a demanda da moeda estrangeira, sem qualquer intervenção do Banco Central. Errado, há uma intervenção do Banco Central
para evitar grandes oscilações no preço da moeda. Da variação da reserva internacional. Não há correlação entre a determinação da taxa de câmbio e a variação de reserva. Da interação entre a oferta e a demanda de moeda estrangeira, com intervenção esporádica do Banco Central no mercado de câmbio. Gabarito, nossa letra D. A política monetária do Banco Central, obviamente que política monetária não guarda relação direta com câmbio, portanto, alternativa incorreta. Questão 35. As políticas de afrouxamento monetário, o quantitative easing, vem norteando as políticas monetárias do Banco Central, as políticas monetárias do Federal Reserve Bank, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, desde a crise financeira global de 2008. São consideradas políticas não convencionais, porque na prática elas acarretam. Então vamos lembrar, né? A política de afrouxamento monetário, tudo bem? Ela vai provocar o aumento da liquidez dentro do mercado, entendido aqui como liquidez, como a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. Portanto, se eu agora tenho que MS, moeda supply, é maior que MD, ou seja, a oferta monetária é maior que a demanda monetária, a tendência é de queda da taxa de juros R. E a queda da taxa de juros permite o crescimento econômico, ceteris paribus, e a diminuição da taxa de desemprego. Então, política monetária não convencional, na prática, acarreta aumento de taxa de juros básicas no curto prazo. Não, nós acabamos de ver, é a diminuição da taxa de juros. B, a expansão primária da moeda. Verdadeiro, porque a expansão primária da moeda é prerrogativa do Banco Central, é o chamado poder de senhoriagem. Só o Banco Central emite moeda nova. Gabarito, letra B. Por que não a letra C? Aumento da taxa de redesconto? Não, se é afrouxamento monetário, a política monetária é expansionista. E aqui o aumento da taxa de redesconto seria uma política monetária contracionista. A fuga do dólar como moeda reserva internacional. Não há uma correlação direta entre o quantitative easing e a fuga de dólares, tudo bem? Como moeda reserva internacional. A elevação de percentual de depósito compulsório é política monetária contracionista. Alternativa incorreta, ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão 36, disse assim: o crédito rural é a modalidade de financiamento destinada ao segmento rural. Ele atende a diversas finalidades das empresas que atuam no setor agropecuário. O crédito rural destinado ao financiamento da aquisição de equipamentos como tratores e colheitadeiras por parte dos produtores agropecuários atende à finalidade de crédito. Se é financiamento, né, de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, isso aqui diz respeito à formação bruta de capital fixo e, portanto, né, diz respeito a investimento. Tudo bem? O investimento da firma em formação bruta de capital fixo na aquisição de máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Portanto, o gabarito aqui é a nossa letra C, ok? Vamos para a nossa questão 37. Nos financiamentos destinados à compra de imóveis, as instituições financeiras exigem do devedor uma modalidade de garantia operacionalizada através da oferta de um bem que geralmente assume a forma de um imóvel. A garantia em questão é denominada. Então, se a garantia é operacionalizada através da oferta de um bem, não é uma garantia fidejussória, tudo bem? E, portanto, de cara, né, já eliminaria, né, boa parte das alternativas. Mas como ele está falando a respeito, né,
de um imóvel, a mais utilizada para esse tipo de função é a hipoteca. E nesse caso é a nossa letra D, ok? Perfeito? Vamos para a próxima questão. Questão 38 perguntou assim: para realizar suas operações internacionais de compra e venda de bens e serviços, as empresas importadoras e exportadoras fecham contrato de câmbio junto a instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. A equipe de atendimento de um banco, tendo como cliente duas empresas, uma exportadora e outra importadora, avaliaria que a desvalorização do real frente ao dólar, tudo mais constante, seria vantajoso para... Então vamos lá, desvalorização do real. Eu tinha o real a 5,30 para cada dólar e vamos imaginar que o real tenha se depreciado para R$ 6,00 para cada dólar. Isso significa dizer que se antes eu dava 5,30 para comprar $1 de mercadoria do resto do mundo, agora eu tenho que dar 6. Então há uma tendência clara de diminuição de M das importações. Porém, o resto do mundo, que com $1 comprava 5,30 de mercadoria no Brasil, agora compra 6. Há uma tendência, então, de aumento das exportações. Perfeito? Então, tudo mais constante seria vantajosa para os concorrentes estrangeiros da empresa exportadora. Não, porque a desvalorização do real vai permitir que o produto brasileiro fique mais barato em dólar. E isso torna os concorrentes estrangeiros, mais difíceis no produto exportado pelo Brasil. Portanto, não seria vantajoso para os concorrentes estrangeiros. Os fornecedores da empresa importadora. Errado, porque a tendência é de diminuição de M. Então, eles não ganham com a desvalorização do real. Para a empresa exportadora, claro, haverá tendência de aumento de exportação, já que o produto brasileiro está mais barato em dólar. Ambas as empresas estão errado e a empresa importadora está errado, porque cai M. Tudo bem? Vamos para a questão 39. Questão 39 diz assim: em determinado país, a taxa de inflação de certo ano foi de 10%. No início do ano, um investidor aplicou 100 e recebeu no final do ano 113 líquido de impostos. Nesse contexto, a taxa de juros real obtida pelo investidor foi D. Então aqui a gente tem que lembrar, pessoal, como é que a gente faz o nosso cálculozinho, tudo bem? Aqui é muito mais matemática financeira do que outra coisa qualquer. Mas vamos lá, Eu tenho que taxa de juros real, ela é igual a 1 mais taxa de juros nominal dividido por 1 mais a inflação menos 1. Tudo bem? Então, botando agora os dados para a gente, que ele traz na questão, o que eu tenho? Eu tenho lá, 1 mais 0,133, lembrando, que a gente está considerando lá, a consideração que a gente tem que pegar esse 113,30 aqui e transformá-lo, Portanto, 0,133 divididos por 1 mais 0,1, que é o valor da inflação, tudo bem? Tudo isso menos 1. Então, eu vou ter aqui, nesse resultado, claro que tem uma galera que já fez direto, tá, gente? Estou fazendo passo a passo aqui. Vai dar 1,133, tudo bem? Dividido por 1,1. Isso aqui vai dar igual a 1,03 menos 1. Isso aqui vai dar igual a 0,03, que é igual a 3%. Gabarito, portanto, nossa letra
B de bola. Tudo bem? Fiz questão de fazer aqui, né, por etapa, para a galera poder pegar, né, como é que a gente está fazendo. Legal? Então, vamos para a nossa questão de número 40. Questão 40 diz assim: como parte integrante do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional funciona como instituição cuja função predominante, Conselho Monetário Nacional, faz parte do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. E, portanto, claro que ele não é bancário, não é do setor produtivo, não é da área financeira, não é executor, né? Ele é da área normativa, tudo bem? Portanto, questão bem tranquila aí, sem grande margem para questionamento. Prova C, gabarito 2, legal? Então vem para cá, acompanha comigo a primeira etapa de atualidades do mercado financeiro. Então, a nossa primeira questão de atualidade do mercado financeiro, ela diz para a gente assim: nos sistemas econômicos contemporâneos, a moeda cumpre diversas funções. Se os empresários brasileiros utilizarem a moeda nacional, o real, como um ativo monetário para calcular o custo de suas mercadorias, a moeda cumprirá, nesse caso, a função D. A gente sabe que a moeda ela tem a função da unidade de conta, do meio de troca ou da reserva de valor. Nesse caso, ele está calculando o custo das mercadorias. Então, ela está sendo utilizada como unidade de conta. Tudo bem? Indo para cá, então, é um meio de compensação bancária. Isso nem é uma função da moeda. É um meio de financiamento. Também não faz parte da função da moeda. Não é uma reserva de valor, porque ele não está considerando manter esse valor desse dinheiro ao longo do tempo. É um meio de troca? Não é, porque ele está apenas calculando o valor das mercadorias e, portanto, é uma unidade de medida do valor. Ela é uma unidade de conta. Tudo bem? Perfeito? Gabarito, portanto, aqui a nossa letra E. Legal? Lembrando que a medida de valor ela é medida em moeda, tudo bem? E nesse caso, como unidade de conta. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. O marco legal das startups traz algumas vantagens para esse tipo de empresa. Dentre essas vantagens, a principal é a possibilidade de oportunidade no negociação das empresas no Vale do Silício. Lembrando, se eu estou falando de um marco legal, né, das startups no Brasil, não é isso que vai garantir a negociação de empresas do Vale do Silício, né, que são empresas americanas. Alternativa incorreta. O ambiente regulatório definitivo, chamado sandbox. Errado, né? Não há nenhum ambiente regulatório definitivo, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Toda regulação passa constantemente por alteração. É o mercado business to government, ou seja, negociação dessas empresas com o governo. Alternativa verdadeira, gabarito, nossa letra C. Por que não a letra D? O mercado business to employer, ou seja, transação comercial com funcionários públicos. Primeiro que a business to employed não é com funcionário público, né? E depois, o marco legal, né, ele não tem como principal vantagem a negociação com empregados da própria empresa. Alternativa incorreta. Mercado de exportação de software, não tem nenhuma relação. Alternativa correta, portanto, letra C. Questão 23. Uma das tendências observadas no sistema financeiro contemporâneo é o aparecimento e a difusão das chamadas fintechs de crédito e dos bancos digitais. O principal aspecto do modelo de negócios dessas instituições é a eliminação da insegurança bancária. Não, o principal modelo de negócio não é esse, né? Não se trata de empresas para garantir segurança bancária. A redução da oferta de serviço bancário. Errado.
né? Observe que banco digital, fintech, né? E fintech de crédito, o objetivo é transformar os processos em processos online. O atendimento presencial, errado, né? Fintech e banco digital, via de regra, não tem atendimento presencial. Uso de recurso tecnológico avançado, gabarito nossa letra D, né? Dentre esses recursos avançados, a inteligência artificial, a ideia do chatbot, a ideia do Big Data, tudo bem? Portanto, a alternativa correta, redução da concorrência bancária. Não, o objetivo é aumentar a concorrência bancária. Legal? Questão 24. Não configura um arranjo de pagamento bancário. Então, vamos lá. Transferência financeira via Pix, né? Tem um arranjo de pagamento bancário? Tem, que é operacionalizado em grande parte pelo Banco Central do Brasil. Verdadeiro. Compra com dinheiro vivo entre dois amigos não configura arranjo de pagamento, gabarito letra B. Compra com cartão de crédito, cartão de débito e cartão pré-pago, todos configuram a atuação de algum tipo de arranjo de pagamento. Questão 25. Embora não haja consenso sobre a origem da moeda, a justificativa reconhecida e mais aceita para sua disseminação como intermediário de trocas é que ela evitou a coincidência de desejos. A existência da moeda, ela evita a coincidência de desejos, que era a necessidade que havia quando ocorria o escambo, que é a troca direta. Então, uma das coisas que a moeda, né, evita é exatamente o escambo. Gabarito nossa letra B, ok? Bom, pessoal, não vislumbrei, né, nenhuma possibilidade de recurso, nem em atualidade do mercado financeiro e muito menos em conhecimentos bancários. Então vamos lá, vamos tentar entender conhecimentos bancários agora. Vem para cá. Então, questão 31 de conhecimentos bancários perguntou assim: a principal razão que justifica a existência de um mercado primário de título público administrado pelo Tesouro Nacional é mobilizar recursos financeiros para, se o mercado é o mercado primário, é aquele na qual a Secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza título público para fazer frente, né, a um eventual déficit nas contas governamentais. Tudo bem? Lembre-se que ele está falando do mercado primário. Então, nesse caso, a Secretaria do Tesouro Nacional está disponibilizando recursos como mecanismo de financiamento do déficit das compras governamentais. Então, é a estabilidade do mercado de trabalho? Não. O equilíbrio do balanço de pagamentos que registra, que mensura as transações do país com o resto do mundo? Não. Combate à inflação? Não. Embora o mercado de título público ele seja utilizado pelo Banco Central do Brasil dentro da implementação da política monetária. Mas observe que ele está falando da principal razão da existência do mercado primário. E no mercado primário, quem atua é exatamente a oferta para fazer frente ao déficit de compra governamental. Na política monetária, ela atua, sobretudo, no mercado secundário de título público, né? Portanto, alternativa incorreta. Financiamento de empresas? Não. Título público não é para financiar empresas. Gabarito correto, então, financiamento de déficit do governo. Próxima questão, questão 32, diz assim: o crédito rural atende a diversas finalidades do setor rural. A modalidade de crédito rural destinada ao financiamento da despesa normal do ciclo produtivo. Despesa normal do ciclo produtivo, que vai dos insumos, ou seja, da semente, do fertilizante, até a colheita, são as atividades de custeio da safra.
Portanto, gabarito aqui, nossa letra E, ok? Vamos para a próxima. O sistema financeiro abriga o conjunto do mercado monetário, cambial, de crédito e de capitais. No trecho seguinte, Mário Henrique Simonsen e Rubens Penha Cisne definem de forma simplificada o sistema monetário. É o conjunto formado pelo Banco Central e pelos bancos comerciais, recebe a denominação de sistema monetário. Trata-se do conjunto de instituições responsáveis pela criação de moeda em sua versão estrita, chamado de M1. M1 é papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. No mercado monetário brasileiro, os bancos comerciais criam moeda nacional quando aumenta. Banco comercial cria moeda escritural, quando ele cria essa moeda para servir lá de fonte de crédito, de fonte de financiamento. Tudo bem? O objetivo da criação de moeda é a oferta de crédito. Então, vamos lá. Depósito a prazo, não, né? Operação de empréstimo, ok, gabarito letra B. Lembrando, né, que tanto empréstimo quanto financiamento, que seriam as operações de crédito. Gabarito, nossa letra B. Legal? Claro que não é venda de moeda estrangeira que cria moeda, né? Reserva voluntária ou reserva compulsória no Banco Central, também não. Tudo isso diminui a liquidez dentro da economia. Próxima questão de número 34. Na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes, aquela condição que a gente falou várias vezes aqui no AlphaCom, que é a condição ceteris paribus, tudo bem? Do latim. A sobrevalorização do real brasileiro em relação ao dólar norte-americano em termos reais, por um longo período de tempo, exerce o efeito sobrevalorização. Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui, né, 5,30 para cada dólar e que agora a moeda brasileira passasse sob uma sobrevalorização para R$ 2,00 para cada dólar. Primeira questão importante, né, é que agora, com R$ 2,00, eu compro $1 de mercadoria do resto do mundo e, portanto, há uma tendência clara de aumento de M. Por um outro lado, com $1, o resto do mundo só compra R$ 2,00 de mercadoria no Brasil. Há uma tendência, portanto, de diminuição das exportações, porque o produto brasileiro ficou caro. Porque antes o resto do mundo, com $1, comprava 5,30 e agora ele só compra 2. Então há uma tendência, né, de aumentar a M e de diminuir X. Então vamos lá. A pergunta é, na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes, a sobrevalorização do real brasileiro em relação ao dólar norte-americano em termos reais, por longo período de tempo, exerce efeito negativo sobre as exportações brasileiras. Verdadeiro, gabarito letra A. Por que não a letra B, professor? Negativo sobre a importação brasileira. Não, a tendência é aumentar a M, porque o produto importado fica mais barato. Positivo para a exportação brasileira. Vamos lembrar, aqui é menos exportação e, portanto, está errado, né? Não é positivo, é negativo. Neutro sobre a exportação brasileira, errado. Negativo sobre viagem turística de brasileiro aos Estados Unidos, errado. O efeito aqui é positivo, já que antes eu tinha que dar 5,30 para comprar $1 para viajar para os Estados Unidos e agora eu posso dar apenas R$ 2,00. Gabarito, nossa letra A. Questão 35. Questão 35 diz assim, né? A taxa de câmbio é definida convencionalmente como o preço de uma unidade de moeda estrangeira em termos de moeda nacional, ou seja, no Brasil, real por dólar. Considere as seguintes taxas de câmbio PETEX informada pelo Banco Central. Em 22/12, $1 era igual a 5,18.
Em 23/12, $1 5,14. Você vai observar aqui que houve uma ligeira apreciação do real. Eu tenho que dar menos reais, 5,14 contra 5,18, tudo bem, para comprar uma unidade da moeda externa, que é o dólar americano. Legal? Então vamos lá. No dia 23/12, comparativamente ao dia anterior, o real brasileiro em relação ao dólar americano registrou paridade do poder de compra? Não. Equilíbrio real? Não. Apreciação? Sim, apreciação cambial. Gabarito letra C. Não foi depreciação e não foi subvalorização. Perfeito? Questão 36. Um funcionário de instituição financeira entra em conflito com o seu gerente imediato por questões de trabalho que tomaram vulto por atingir a relações pessoais. Inconformado com o comportamento da chefia, ele passa a tecer considerações ofensivas à sua atuação, publicando seus ataques nas mídias sociais do banco, bem como na que eles mantêm com outros empregados da instituição. Consoante o Código de Ética, essa atitude do funcionário é tida como insignificante caso não atinja a produtividade. Errado é uma consideração ofensiva numa mídia social do banco e ele não tem autorização para fazê-lo. Tudo bem? Isso é importante. Então, passível de ser solvida por mediação? Não, porque nesse caso ele já publicou. Considerado exercício de liberdade de expressão? Não, não há liberdade de expressão quando eu ofendo outrem, né? Classificada como uma questão particular? Errado, porque foi publicado em mídia social do banco, ela é desautorizada por ser prejudicial à imagem da instituição. Gabarito, portanto, incorreto. Letra E. Questão 37. Questão 37 diz assim: a questão parece complicada, mas é absurdamente simples. Então vamos lá. Com base no diferencial da taxa de juros interna e externa, os agentes fazem projeções futuras do comportamento da taxa de câmbio entre real e dólar. Considere que um título brasileiro de 360 dias seja negociado hoje a taxa pré-fixada de 13,5, ao passo que o título americano, de igual maturidade, portanto 360 dias, esteja a 4,5%. Admita ainda que a taxa de câmbio no mercado à vista seja cotada hoje por 5,20 por dólar, que, por simplificação, o risco país seja igual a zero. Se for válida a paridade descoberta de juros interno e externo, e se todos os fatores se mantiverem constantes, o mercado espera hoje que, nos próximos 360 dias, o real brasileiro tenha uma desvalorização em relação ao dólar de... Então vamos lá. Todos os demais fatores são constantes. Nesse caso, é validada a paridade descoberta entre taxa de juros interna e externa. E nesse caso, eu tenho que o título está pagando 13,5 contra uma inflação de 4,5. Logo, é esperada uma desvalorização dada pela diferença entre a taxa pré-fixada e a inflação, que é exatamente de 9%. Gabarito, nossa letra E. Ok? Bacana? Vamos para a próxima. 38. No mercado de crédito, é comum financiar a aquisição de bens imóveis usando garantias para o acesso à taxa de juros mais baixa. Das opções de garantia permitidas pelo financiamento imobiliário, nomeadas abaixo, então é somente para financiamento imobiliário
que requer a transferência do registro do imóvel para o credor, só existe uma possibilidade, que é a alienação fiduciária. Portanto, gabarito, nossa letra E. Questão 39. 2 amigos de longa data pretendem empreender em sociedade para prestação de serviços que serão especificados em contrato social a ser elaborado. Um deles, sem comunicar ao seu futuro sócio, realiza pesquisas para se certificar da idoneidade financeira do amigo. Para isso, contata o gerente da instituição financeira, que, por força de laços profissionais com quem pediu a pesquisa, fornece os elementos constante do cadastro de dados que indicam a vida financeira do outro. Claramente aqui rompeu o sigilo bancário. Como que um gerente de banco, sem autorização judicial, concede a outrem informação cadastral que indica a vida financeira do outro? Nos termos da Lei Complementar 105/2001 e suas alterações, as informações prestadas rompem o sigilo bancário, pois não tem previsão normativa. Alternativa correta, gabarito, nossa letra A. Ok? Próxima questão. Questão de número 40. Desde 99, o Brasil adota o regime de metas de inflação, que se caracteriza pelo anúncio prévio de uma meta para a variação do índice de preço ao consumidor amplo. A principal variável operacional da política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação é, então, se é política monetária, eu tenho quais instrumentos? Eu tenho a taxa de compulsório, eu tenho a taxa de redesconto e eu tenho o mercado de título público. No mercado de título público, o principal instrumento é a taxa básica de juros, que no Brasil convencionou-se chamar de taxa Selic Meta. Tudo bem? Portanto, esse é o principal instrumento. E o gabarito, logo de cara, é a nossa letra A. Ok? Bacana? Bom, pessoal, se a gente entendeu então isso, né? A gente vai encerrando essa correção por aqui. Lembrando que nós corrigimos a nossa prova C, né? E dê uma olhada lá se a sua prova, de repente, foi a A ou foi a B. Tem outro vídeo aqui disponível para você a respeito dessa correção. Legal? Um abraço gigantesco para você e até a aprovação. Até lá! Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!